Você acorda de manhã e já sente que não dormiu. Arrasta o corpo até o banheiro, toma aquele café forte, mas mesmo assim parece que está funcionando com a bateria no vermelho. No trabalho, a mente não rende. À tarde, aquela sonolência absurda. À noite, quando finalmente pode descansar, não consegue dormir direito. E no dia seguinte, tudo de novo. Você já se perguntou se isso é normal? A resposta curta é não. Não é. Mas a resposta longa vai te chocar. E tem uma coisa específica acontecendo dentro do seu corpo agora mesmo que eu preciso te mostrar antes que seja tarde demais. O que você chama de cansaço pode ser o grito desesperado do seu corpo pedindo socorro. E o pior, a maioria das pessoas está vivendo assim achando que é apenas parte da vida moderna, do estresse, da correria. Não é. Estatísticas recentes mostram que cerca de 45% dos brasileiros relatam sentir cansaço crônico, aquele tipo de exaustão que não passa com uma boa noite de sono. Nos Estados Unidos, esse número chega a 38% da população adulta. Estamos falando de milhões de pessoas arrastando seus corpos pelo dia, achando que é falta de força de vontade, preguiça ou simplesmente a idade chegando. Você não merece viver assim. Mas aqui está a verdade que poucos te contam. Cansaço persistente não é uma característica de personalidade, não é frescura e definitivamente não é algo que você precisa aceitar como normal. É um sintoma. E sintomas são a linguagem que o corpo usa quando algo está errado por dentro. Mas segura isso por um instante porque tem um sistema do seu corpo que está entrando em colapso e quase ninguém percebe até que seja irreversível. Já vou chegar lá. Vamos começar pelo óbvio que ninguém leva a sério. A qualidade do seu sono. Não estou falando de quantas horas você fica na cama, mas de quanto tempo você realmente passa em sono profundo e REM, as fases em que o corpo se regenera de verdade. Pesquisas da Universidade de São Paulo mostram que 63% dos brasileiros têm algum tipo de distúrbio do sono não diagnosticado. Apneia do sono, síndrome das pernas inquietas e insônia crônica. Esses problemas cortam o ciclo de regeneração celular, impedem que o cérebro limpe as toxinas acumuladas durante o dia e deixam o sistema nervoso em estado de alerta constante. Imagine um celular que você coloca para carregar a noite toda, mas que só chega a 30% de bateria. É exatamente assim que seu corpo funciona quando o sono é interrompido ou superficial. A sensação de estar sempre cansado não é preguiça, é literalmente falta de energia celular. Mas tem algo mais profundo acontecendo, e isso nos leva ao próximo ponto, que é ainda mais assustador. Suas mitocôndrias podem estar morrendo. As mitocôndrias são as usinas de energia das células. Cada célula do seu corpo tem centenas delas, e são elas que transformam oxigênio e glicose em ATP, a moeda energética que mantém você vivo, pensando, se movendo. Deixa eu te contar algo que aconteceu com um homem de 42 anos. Ele acordava todos os dias sentindo que tinha sido atropelado. Achava que era apenas o trabalho pesado, a idade chegando. Até que um dia, subindo as escadas do próprio apartamento, sentiu as pernas tremerem tanto que precisou sentar no meio do caminho. Não era fraqueza. Eram as mitocôndrias dele entrando em colapso. Essas pequenas usinas são extremamente sensíveis à inflamação crônica, estresse oxidativo, deficiências nutricionais e toxinas ambientais. Quando as mitocôndrias começam a falhar, você sente na pele, literalmente. Fadiga muscular constante, névoa mental, dificuldade de concentração, metabolismo lento. Um estudo publicado no Journal of Clinical Investigation mostra que pessoas com fadiga crônica têm até 50% menos produção de ATP nas células musculares, comparados a pessoas saudáveis. Pense nisso, metade da energia disponível. É como tentar dirigir um carro com o tanque sempre pela metade. Você até se move, mas tudo custa o dobro do esforço. E talvez você esteja passando exatamente por isso agora. E o que causa essa falência mitocondrial? Muita coisa. Dieta pobre em nutrientes essenciais como magnésio, coenzima Q10 e vitaminas do complexo B. Exposição crônica a poluentes, metais pesados, agrotóxicos. Estresse psicológico prolongado que dispara uma cascata de cortisol no sangue. Sedentarismo que faz as mitocôndrias literalmente atrofiarem por falta de estímulo. Você vê o problema? A vida moderna é uma receita perfeita para destruir suas usinas de energia. E o sintoma número 1 é justamente esse cansaço que nunca passa.
mas tem uma glândula específica que controla tudo isso que ela pode estar falhando sem você saber. Agora vamos falar de algo que poucos médicos investigam com a seriedade necessária: tireoide. Essa glândula em forma de borboleta na base do pescoço controla praticamente tudo no seu metabolismo: temperatura corporal, velocidade de digestão, frequência cardíaca, produção de energia, humor. Quando a tireoide está funcionando abaixo do ideal, o que chamamos de hipotireoidismo subclínico, os sintomas são exatamente esses: cansaço profundo, dificuldade de acordar, ganho de peso inexplicável, pele seca, queda de cabelo, depressão. Mas aqui está o problema que os exames convencionais de TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, muitas vezes não capturam o problema quando ele ainda está no início. Você pode ter níveis de TSH considerados normais no papel, mas T3 e T4 livres desregulados, e isso já é suficiente para te deixar arrastando. Estudos mostram que aproximadamente 10% da população tem algum grau de disfunção tireoidiana não diagnosticado. O corpo está gritando, mas os exames dizem que está tudo bem. É frustrante, é comum, e pode passar anos assim, até que o problema se agrave o suficiente para aparecer nos testes. E tem uma outra peça fundamental nesse quebra-cabeça que quase ninguém considera: anemia e deficiências nutricionais. Ferro, vitamina D, vitamina B12, ácido fólico. A falta desses nutrientes literalmente impede que suas células produzam energia e transportem oxigênio. Anemia ferropriva é a deficiência nutricional mais comum no mundo, afetando cerca de 30% da população global, segundo a Organização Mundial da Saúde. No Brasil, esse número é ainda maior entre mulheres em idade fértil, chegando a 40%. Os sintomas: cansaço extremo, falta de ar, palidez, taquicardia, dificuldade de concentração. O seu sangue não consegue carregar oxigênio suficiente para os músculos e cérebro, então você se sente constantemente esgotado. E vitamina D, mais de 70% dos brasileiros têm níveis insuficientes. Essa vitamina, que na verdade funciona como um hormônio, regula mais de 200 processos biológicos, incluindo a função imunológica e a produção de energia. Quando está baixa, o corpo simplesmente não funciona em plena capacidade. Mas tem algo mais profundo acontecendo, e isso nos leva ao próximo ponto, que é ainda mais assustador. As suas intestinais podem estar destruindo a sua vida. Vamos além dos exames de sangue e falar de algo que está destruindo a energia de milhões de pessoas sem que elas percebam: resistência à insulina. Você come, especialmente carboidratos refinados e açúcares, e o pâncreas libera insulina para colocar a glicose dentro das células. Mas quando você vive em uma montanha-russa de açúcar no sangue, comendo pão, massa, doces, refrigerantes o dia todo, as células começam a ficar resistentes à insulina. É como bater na porta de alguém que não quer mais te atender. A glicose fica circulando no sangue, o pâncreas produz ainda mais insulina tentando forçar a entrada, e o resultado é um desastre metabólico. Você sente fome constante, ganha peso principalmente na barriga, tem picos de energia seguidos de quedas brutais, aquela sonolência após as refeições, névoa mental, e o cansaço, constante, porque suas células literalmente não estão conseguindo usar o combustível disponível. Dados do Ministério da Saúde mostram que mais de 50% dos adultos brasileiros estão acima do peso, e grande parte deles já desenvolve algum grau de resistência à insulina. Isso não é apenas um problema estético, é um problema energético profundo. Você não foi feito para viver assim. E aqui entra outra verdade desconfortável: o estresse crônico está literalmente esgotando suas glândulas suprarrenais. Essas duas pequenas glândulas que ficam em cima dos rins são responsáveis por produzir cortisol, o hormônio do estresse. Em doses adequadas, cortisol é ótimo, te acorda de manhã, te deixa alerta, te ajuda a reagir a perigos. Mas quando você vive em estado de alerta constante, seja por trabalho, problemas financeiros, relacionamentos tóxicos, trânsito, notícias ruins o tempo todo, suas suprarrenais ficam exaustas. No começo, você tem picos de cortisol que te deixam ansioso, com insônia, agitado. Depois, as glândulas simplesmente não conseguem mais produzir cortisol suficiente e você entra no que muitos chamam de fadiga adrenal, aquele esgotamento profundo gerado por anos de estresse sem descanso. Aí você acorda cansado, não consegue reagir ao estresse, sente tontura ao levantar rápido, tem desejo intenso por sal ou açúcar e qualquer esforço parece monumental. Não é frescura, é o sistema hormonal entrando em colapso. Estudos mostram que pessoas com altos níveis de estresse crônico têm até 3 vezes mais chances de desenvolver fadiga crônica e doenças autoimunes. Nenhum corpo aguenta isso por muito tempo. Mas tem um órgão que ninguém suspeita e que pode estar na raiz de tudo isso.
Deixa eu te contar sobre uma jovem de 27 anos que passou por isso. Ela começou com apenas uma sonolência estranha depois do almoço. Depois vieram os gases, o inchaço, a dificuldade de concentração. Em 6 meses, ela mal conseguia sair da cama. O problema estava no intestino o tempo todo. Vamos falar agora de algo que ninguém quer ouvir, mas que precisa ser dito. Seu intestino pode ser a raiz de todo esse cansaço. A ciência tem mostrado cada vez mais que o intestino não é apenas um tubo digestivo, é praticamente um segundo cérebro. 70% do seu sistema imunológico está lá, 90% da serotonina, o neurotransmissor do bem-estar, é produzida lá. Quando o intestino está inflamado, com disbiose, que é o desequilíbrio da flora intestinal, permeabilidade intestinal aumentada, você entra num estado de inflamação sistêmica crônica. E inflamação crônica é um dos maiores ladrões de energia que existem. Seu corpo gasta uma quantidade absurda de recursos tentando combater essa inflamação constante, sobrando pouco para você viver, pensar, trabalhar. Sintomas como gases, inchaço, diarreia ou prisão de ventre crônica, alergias alimentares, dores articulares, cansaço extremo e névoa mental podem todos estar ligados à saúde intestinal comprometida. E o que causa isso? Uso excessivo de antibióticos, dieta pobre em fibras, rica em alimentos processados, estresse, álcool, anti-inflamatórios. A lista é longa e representa exatamente o estilo de vida padrão da maioria das pessoas. E talvez você esteja nessa lista agora. E aproveitando que você chegou até aqui, me conta, você já passou por algo assim? Aquele cansaço que não passa, os exames que não mostram nada, os médicos que dizem que é estresse? Sua experiência pode abrir os olhos de outras pessoas. Deixa seu comentário aqui embaixo porque eu leio todos e muitas vezes consigo trazer temas específicos baseado no que vocês compartilham. E se esse conteúdo está fazendo sentido, se você está começando a conectar os pontos da sua própria saúde, se inscreva no canal agora para não perder os próximos vídeos, porque tem muita coisa forte vindo por aí. A gente está apenas arranhando a superfície de como o corpo funciona e de como a medicina convencional muitas vezes ignora sintomas que deveriam ser levados a sério. Agora vamos falar de toxinas ambientais, um tema que praticamente ninguém discute, mas que está envenenando você silenciosamente. Metais pesados como mercúrio, chumbo, alumínio, agrotóxicos como glifosato, plásticos que liberam xenoestrogênios, poluentes do ar, aditivos químicos em alimentos processados. Tudo isso se acumula no corpo ao longo dos anos, sobrecarregando principalmente o fígado, que é o principal órgão de detoxicação. Quando o fígado está sobrecarregado, ele não consegue processar hormônios adequadamente, não elimina toxinas com eficiência, e o resultado é fadiga, ganho de peso, alterações de humor, problemas de pele. Pesquisas mostram que a pessoa média carrega mais de 700 contaminantes químicos no corpo, muitos deles disruptores endócrinos, que interferem diretamente na produção hormonal. E você nem percebe, porque a exposição é constante, de baixa dose, mas cumulativa. Aquele cansaço não é falta de força de vontade, pode ser intoxicação crônica. Mas tem algo que você pode fazer, algo que pode reverter tudo isso antes que seja tarde demais. Deixa eu te contar uma história real que ilustra tudo isso. Há alguns anos, uma mulher de 34 anos procurou ajuda médica, relatando cansaço extremo há mais de 3 anos. Ela dormia 8 horas por noite, mas acordava exausta. Tinha que tomar 3 cafés antes do meio-dia só para funcionar minimamente. Ganhou 12 quilos sem mudar a alimentação. Sentia-se irritada, com névoa mental constante e começou a ter episódios de ansiedade. Passou por 5 médicos diferentes. Todos pediram hemograma completo, TSH, glicemia. Todos os exames voltavam normais. A resposta? Estresse, ansiedade, talvez depressão, prescrição de antidepressivos. Ela tomou por 6 meses. Não melhorou nada. Foi só quando encontrou um médico funcional que investigou mais a fundo que a verdade apareceu. Níveis de vitamina D em 12 ng/ml, quando o ideal é acima de 40. Ferritina em 8, quando deveria estar acima de 50 para mulheres. T3 livre, no limite inferior, mesmo com TSH normal. Intestino permeável, confirmado por exames específicos. Resistência à insulina já instalada. Ela não estava louca. Não era estresse. Era um corpo gritando por socorro em várias frentes ao mesmo tempo e ninguém estava ouvindo. Após 6 meses de tratamento adequado, reposição nutricional, ajuste alimentar, tratamento intestinal, ela voltou a ter energia, voltou a sentir-se viva. E isso poderia ser você. Essa história não é exceção, é a regra. Milhões de pessoas estão vivendo com diagnósticos incompletos ou, pior, sem diagnóstico nenhum, enquanto seus corpos entram em colapso silencioso.
E aqui está a solução prática que você pode começar a aplicar hoje, independente de ter acesso imediato a um médico ou não. Primeiro, invista na qualidade do seu sono. Não adianta dormir 8 horas se você passa a noite rolando na cama ou acordando várias vezes. Quarto escuro, silencioso, fresco. Desligue telas pelo menos 1 hora antes de dormir, porque a luz azul bloqueia a produção de melatonina. Evite cafeína após as 14 horas. Considere suplementar magnésio, que é fundamental para o relaxamento muscular e sono profundo. Segundo, cuide da alimentação com seriedade. Corte açúcar refinado, farinhas brancas, alimentos ultraprocessados. Priorize proteínas de qualidade, gorduras boas como abacate, azeite, oleaginosas e vegetais coloridos cheios de antioxidantes. Isso vai estabilizar seu açúcar no sangue, reduzir a inflamação e dar substrato para as suas mitocôndrias produzirem energia. Terceiro, cheque seus níveis de vitamina D, ferro, B12 e magnésio com exames de sangue. Se estiverem baixos, reponham. Não espere sintomas piorarem. Quarto, mova seu corpo. Sedentarismo mata mitocôndrias. Exercício físico, mesmo que seja uma caminhada de 30 minutos por dia, estimula a criação de novas mitocôndrias e melhora a sensibilidade à insulina. Quinto, gerencie o estresse. Meditação, respiração profunda, terapia, hobbies. Não é luxo, é necessidade biológica. Seu corpo não foi feito para viver em modo de sobrevivência 24 horas por dia. Você merece se sentir bem. E se você já fez tudo isso e ainda se sente exausto, procure um profissional que olhe além dos exames básicos. Médicos funcionais, nutrólogos, endocrinologistas que investigam hormônios de forma completa. Peça exames de T3 e T4 livres, não apenas TSH. Peça ferritina, não apenas hemoglobina. Investigue o intestino se tiver sintomas digestivos. Considere teste de metais pesados se tiver disposição conhecida. Não aceite estar tudo normal quando você sabe que não está. Seu corpo está falando. Você só precisa encontrar alguém que saiba ouvir a linguagem dele. A verdade dura é que estamos vivendo num mundo que não foi desenhado para a saúde humana. Comida industrializada, ar poluído, água contaminada, estresse constante, sedentarismo forçado por trabalhos em escritórios, falta de sono, excesso de estímulos. Tudo isso cobra um preço. E o primeiro sintoma, o aviso inicial de que o corpo está entrando em modo de emergência, é justamente esse cansaço profundo que a maioria ignora. Mas agora você sabe. Agora você entende que não é normal viver assim e que existem caminhos para recuperar sua energia, sua vitalidade, sua vida. Não é fácil. Exige mudanças, exige disciplina, mas é possível. E você merece sentir-se bem, acordar com disposição, ter clareza mental, ter energia para fazer o que ama. E agora que você conhece toda essa verdade, é hora de agir. Curta esse vídeo se ele te trouxe algo novo, se fez você repensar o que está acontecendo com o seu corpo. Compartilhe com quem você ama, porque talvez essa pessoa esteja passando pela mesma coisa e achando que é fraqueza, que é falta de vontade. E comenta aqui, qual dessas informações te surpreendeu mais? Foi a parte das mitocôndrias? A tireoide? A resistência à insulina? A saúde intestinal? Quero saber o que ressoou com você. E se você quer continuar nessa jornada de entender o corpo de verdade, sem romantização, sem meias verdades, sem aceitar o que te empurram como normal, fica comigo. No próximo vídeo, eu vou te mostrar um marcador silencioso que aparece meses antes de qualquer doença séria se manifestar. Um marcador que quase ninguém sabe que existe, mas que está no seu corpo agora mesmo, te avisando do que está por vir. Nos vemos lá. E até lá, cuida de você. Porque ninguém mais vai fazer isso por você.